Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Psicologia aplicada ao serviço social. Na aula de hoje a gente vai discutir sobre a violência. Pois bem, o objetivo da nossa aula será aprender o que é a violência e quais as suas reverberações para os sujeitos a quem é direcionada. Então, significa que hoje a gente vai discutir sobre o conceito de violência, as consequências e impactos da violência para os sujeitos sociais e como a gente pode elaborar aspectos protetivos que garantam um desenvolvimento saudável dos sujeitos, claro, sem violência, tá certo? Primeira questão, é importante a gente diferenciar a violência de conflito. O conflito são relações em que eu posso ter diferentes formas de pensar, que eu posso ter descompasso nas atitudes e na forma de pensar, mas que ainda prevalece o respeito. Então, eu posso ter conflito na minha família, eu posso ter conflito no meu trabalho, eu posso ter conflito na minha igreja, desde que haja respeito e que eu reconheça o direito do outro de ter outra opinião e que a minha opinião e do outro também não discrimine ou não afete a forma de ser e viver de outra pessoa. Quando essa relação ela se direciona a diminuir, a agredir, né? Seja de forma física, seja de forma verbal, seja de forma de causar prejuízos patrimoniais para aquele outro sujeito, aí a gente tem a violência. A violência é toda a relação de desigualdade entre o sujeito que promove a violência e aquele que vai ser alvo da violência. Ela é capaz de produzir danos físicos, psicológicos, sociais ao sujeito que ela é direcionada. E ela só existe porque eu não reconheço aquele outro como um sujeito de direitos, como um sujeito que tem vontades, como um sujeito que tem necessidades e como uma pessoa humana. Parece ser simples e óbvio, mas não é. O agressor, o sujeito que comete a violência, ele utiliza de seu poder, de sua hierarquia, ou muitas vezes de sua força física para causar danos ao outro, porque ele não reconhece aquele outro como uma pessoa que deve ser respeitada a partir das suas diferenças, das suas singularidades. Essa violência também, ela está atrelada ao modo de ser da sociedade. É por isso que alguns autores, como a Safiotti, diferenciam também a violência como vitimação e vitimização. A vitimação é aquela violência estrutural produzida pelo sistema do qual a gente vive. Neste caso, na contemporaneidade, a gente vive o sistema do capital, que em si traz relações desiguais entre os sujeitos. Primeiro porque eu tenho uma pessoa que vai precisar vender sua força de trabalho para sobreviver e outra que vai comprar essa força de trabalho por um valor mínimo, visando explorar essa pessoa que produz para garantir a mais-valia e posteriormente gerar lucro. A mais-valia é todo o valor não pago pelo trabalho alheio. Essa mais-valia é o que se sobressai da produção e quando ela é comercializada em forma de produto, ela se transforma em lucro. Por isso que muitas vezes a gente diz que, no caso, a partir da teoria marxista, que existe um fetiche da mercadoria, como se a mercadoria em si fosse capaz de gerar lucro para o empresário, ou seja, que a mercadoria que é produzida por um valor mínimo é vendido pelo dobro do preço ou o triplo do preço, ou um valor a mais do que foi necessário para produzi-la, como se a mercadoria em si tivesse um valor maior. Não é a mercadoria que tem um valor maior, mas é o trabalho que foi colocado nela pelo trabalhador que faz ela ser valorizada. E no caso, um trabalho que não é pago. E aí, desse trabalho não pago, se gera o lucro, né? A partir dessa mais-valia. Então, assim, o capitalismo em si é um sistema desigual, porque ele estabelece essa relação de diferença, de desigualdade entre quem produz e quem explora esse trabalhador que produz mercadorias, tá certo?
essa desigualdade vai se expressar na ausência de acesso a direitos sociais, na ausência à política de saúde de qualidade, na ausência de renda suficiente para garantir abrigo, alimentação e proteção, que são necessidades básicas de qualquer ser humano, além de outras necessidades secundárias, como o lazer, como a cultura, como o esporte, como vestimenta, como acesso à diversão, como acesso a bens materiais, que são criações humanas. Ou seja, é nessa relação desigual que não garante a vivência do ser humano que eu vou estabelecer relações de desigualdade, que vai gerar inclusive violência, certo? O Estado também é considerado produtor de vitimação quando ele não consegue garantir o bem-estar dos sujeitos que pertencem a esse Estado. Como eu falei aqui, a questão da ausência de política de saúde de qualidade, de educação, de saneamento, que é uma grande questão no Brasil, é um problema de saúde pública no Brasil, a questão da habitação, a questão do ambiente protegido. Então, a gente tem essa vitimação sendo produzida por questões estruturais. Tá certo? Já a vitimização, ela é caracterizada por uma relação interpessoal entre o sujeito que produz a violência e o sujeito que sofre a violência. Ela pode ser entre dois sujeitos apenas ou, por exemplo, entre facções, que é uma violência interpessoal entre dois posicionamentos diferentes, ou pode ser de uma pessoa que tem a hierarquia maior e seus subordinados, ou seja, é uma relação microsocial, tá certo? Que também é advinda do não reconhecimento do outro como sujeito de direitos. Essa vitimização, ela tá mais perceptível aos nossos olhos, porque é aquela violência que ocorre cotidianamente, né? Seja próximo da gente, seja no caso do assistente social que trabalha com esse tipo de violência, ou dentro da família, como por exemplo, a agressão física a crianças, a agressão física a idosos, a misoginia contra as mulheres, né? A humilhação, o assédio no trabalho, o assédio sexual das mulheres nas ruas, ou seja, é uma violência mais perceptível porque pressupõe uma relação entre sujeitos. É interessante também entender que essa violência da vitimização, ela está baseada em relações de gênero, geração e étnico-racial. Em que sentido? De gênero, na relação de considerar mulheres sujeitos inferiores do que homens. Em especial, a gente tratando da categoria de gênero entre feminino e masculino, de não considerar que o sujeito feminino é um sujeito de igual valor ao sujeito masculino, né? Que está expresso nessa relação de patriarcado que existe nas sociedades ocidentais. Assim como também ela vai estar perpassada a vitimização por uma relação de geração, ou seja, as dificuldades que se tornam violência na articulação entre sujeitos de gerações diferentes, como crianças e idosos, crianças e adultos, idosos e adultos, idosos e jovens, adolescentes e crianças, no qual eu não reconhecer a singularidade daquele sujeito, me torna alguém que vai agredir aquela pessoa quando não reconhecer ela como uma pessoa, como um sujeito. Assim também como as questões étnico-raciais, no qual eu não consigo reconhecer imigrantes, negros e indígenas como sujeitos de igual valor nessa sociedade. Ambas, vitimação e vitimização, estão perpassadas também pela questão patrimonial, né, que é o que? É a apropriação do espaço público por sujeitos privados, eu utilizar do Estado, da máquina do Estado, para me beneficiar. Isso ocorre na política, mas também pode ocorrer a partir do momento que eu exerço um cargo público e utilizo aquele cargo público para me beneficiar. Assim também como um político que utiliza o dinheiro público para benefício próprio, né? Então, ou um empresário que utiliza de sua influência política
para poder beneficiar a sua região e aí gerar mais lucros, consequentemente, para a sua empresa. Tudo isso é patrimonialismo. Eu me aproprio do Estado, me aproprio do público, do que é coletivo, para benefício individual. Além do mais, a nossa sociedade ela também é perpassada pelo patriarcado. O que é o patriarcado? É uma perspectiva de pensamento no qual estabelece que o homem é um sujeito que detém poder. Esse homem que detém poder, ele é capaz de comandar mulheres, crianças e todas as pessoas que vão estar subordinadas a esse poder. Seja o trabalhador, né, daquele homem, seja as pessoas que cuidam do bem-estar desse homem. Então, é uma relação também de desigualdade, que vai ser aprofundada pelo machismo, pela misoginia e também pelo sexismo. Ou seja, eu diminuir a mulher, no caso do sexismo, pela sua condição do sexo biológico, que é o fêmea, ou seja, eu considero que a mulher, por engravidar, a mulher, por ter determinados aspectos do seu desenvolvimento biológico, né, como um sujeito inferior e incapaz, a misoginia, que é tratar as mulheres de forma desigual, como mulheres que não têm a mesma capacidade intelectual, física, cognitiva que os homens, e o próprio machismo, que é o não reconhecimento de mulheres e homens em condições de igualdade, tá certo? Além do mais, a gente também vai ter o próprio racismo, que é uma linha de pensamento que vai estabelecer que determinadas raças, né, ou determinadas etnias, né, como a gente fala na contemporaneidade, têm maior valor do que as outras. E aí esse racismo ele vai ser expresso pelo preconceito, o estabelecimento de ideias, de conceitos antes mesmo de conhecer a realidade daquela outra pessoa, ou então pela discriminação, que são atos de agressão, de não reconhecimento, seja verbal ou físico, em relação a outra pessoa de outra etnia. Ou seja, a violência ela não é algo unidirecional, ela é complexa, ela envolve tanto o modo de produção, ela envolve o patrimonialismo, ela envolve o patriarcado, ela envolve o racismo e também questões de geração, ou seja, ela é um complexo que precisa ser desmistificado para que a gente compreenda como essa violência ela vai lá se expressar no cotidiano dos sujeitos, que o assistente social vai atuar, tá certo? Então, dito isto, é importante que a gente diga também quais são os tipos de violência, né? A gente separa isso didaticamente, apesar de a violência ela não ocorrer só de uma forma, muitas vezes ela é multifacetada, ou seja, ela tem múltiplas faces, a gente define para uma didática melhor e um entendimento mais fácil. E quais seriam esses tipos de violência? A gente tem a violência física, que é a mais conhecida, ou seja, a agressão corporal a outro sujeito, seja por meio de palmada, de murros, de cortes, seja de todo tipo de violência que fira o corpo humano, que vai ferir o corpo humano. A violência psicológica, que é o quê? Eu deixar aquela outra pessoa que está sobre a minha responsabilidade, sobre o meu cuidado, carente de afeto, carente de atenção, eu não suprir as necessidades psicológicas daquele outro sujeito. Ou muitas vezes também, na relação de amorosa, de eu submeter aquela outra pessoa aos meus desejos sem considerar o dela. A violência psicológica ela é mais difícil de apreender porque ela é algo subjetivo, ela não tá expressa. Ela vai muitas vezes se materializar a partir de uma relação com o outro, que deveria ser uma relação de afeto, de proteção, mas que acaba muitas vezes sendo uma relação de desigualdade, no qual eu propositalmente coloco o outro numa posição de carência, numa posição de necessidade que eu não vou conseguir suprir, né? Isso é muito comum em crianças, né? Com crianças, na relação entre homens e mulheres, né? Relações de violência, é claro.
tá certo? Ou relações de alienação parental, ou de abandono afetivo, no caso da questão da parentalidade, né? De pais que não assumem sua responsabilidade com as crianças, ou no caso de mães ou pais que criam uma imagem negativa do outro genitor para a criança, visando ser mais amado, ou visando ter algum benefício nessa relação. Então, a violência psicológica ela é uma das piores violências, porque ela impede o desenvolvimento psicossocial saudável, além de colocar o outro numa posição de inferioridade, de não ser possível ser amado, certo? Além do mais, também a gente tem a violência sexual, que é expressa tanto no estupro, no abuso sexual ou na exploração sexual. O estupro é qualquer relação não consentida de conjunção carnal entre agressor e vítima, não só relação pênis-vagina, mas também com outros objetos que busquem suprir o prazer do agressor em detrimento do direito sexual da vítima, certo? Além do mais, a gente tem as modalidades de abuso sexual, que são relações de sedução, que podem ou não envolver sexo, mas que têm um cunho sexual, tá certo? Que aí a gente vai ter também, no caso de crianças e adolescentes, a exposição a material pornográfico, a utilização do corpo da criança para suprir necessidade de terceiros, necessidades sexuais de terceiros. A gente tem também a questão da internet, né, da divulgação e exposição de crianças em situação vexatória, ou que tem cunho sexual na internet, né? Hoje tem crescido bastante. Então, o abuso sexual é essa relação de não reconhecer o direito sexual do outro, né? Seja criança, adolescente ou adultos ou idosos. Os idosos também sofrem violência sexual, tá certo? Para suprir a necessidade de prazer de outra pessoa em detrimento da vontade do sujeito que está sendo vitimizado. Além do mais, a gente tem a exploração sexual, que é a utilização comercial do sexo e do corpo do outro para obter fins financeiros, ou seja, obter lucro em cima do corpo do outro. A gente tem aí uma ampla rede de turismo sexual que explora crianças, adolescentes, homens e mulheres para a finalidade de prazer sexual dos agressores, certo? A gente também tem a violência patrimonial, que é a destruição de bens materiais da vítima para causar algum sentimento muitas vezes de poder sobre quem agrediu, né? Então, assim, destruição de documentos, destruição de casas, destruição de roupas, destruição de objetos do sujeito vitimizado pelo agressor. E, por último, mas não menos importante, a gente também tem a violência moral, né? Que é a difamação, a calúnia, a injúria, ou seja, dizer que o outro fez algo de errado, ou falou algo de errado, ou falar coisas que não correspondem à realidade, ou seja, que são mentirosas contra o sujeito que está sendo alvo da violência. Alguns autores também colocam a violência institucional. Que violência é essa? Aquela violência do Estado, no qual o Estado não garante a proteção dos sujeitos a quem ele deveria cuidar, no caso, os cidadãos, tá certo? Como é que essa violência também institucional está mais expressa? Quando a gente tem mortes em presídios, agressões em unidades de acolhimento, onde as pessoas deveriam estar sendo resguardadas em sua vida e muitas vezes elas são vítimas desse Estado, certo? Além do mais, também a gente tem a divisão da violência entre violência doméstica, ou seja, que ocorre no âmbito do lar. No caso, esse âmbito do lar não significa que é só no núcleo familiar. Pode ser aquela violência entre namorado e namorada, né, que mantém uma relação de afeto, ou muitas vezes, como no Brasil ocorre, a prática de ter alguém que não pertence ao núcleo familiar, mas que acaba morando na mesma residência, ou que é tratado como alguém da família, ou seja, pessoas que têm uma proximidade com aquela família. O âmbito familiar se refere a esse núcleo, a essa dinâmica aí
de afeto, de dependência ou de relações muito próximas, certo? A gente também tem a violência intrafamiliar, que é no núcleo da família, que é aquela violência de pais contra filhos, ou filhos contra pais, ou contra avós, né? Aquela violência realmente do núcleo familiar. E a gente tem também a violência extrafamiliar, que é de sujeitos que não pertencem à família, como professores, religiosos, policiais, né, vizinhos. A gente também tem essa posição do agressor e da vítima, estabelecendo que tipo de violência ocorre. Lembrando que toda violência entre ascendente e descendente, né, ou seja, pais e filhos, ou filhos e avós, netos e avós, elas têm maior gravidade na hora de responsabilizar o agressor, né? Porque entende-se que é na família um espaço de proteção, onde as pessoas têm que ser resguardadas de qualquer tipo de violência. Por isso que esses tipos de violência eles têm maior gravidade, tá certo? Além do mais, é preciso a gente estabelecer que determinadas situações podem expor a família, né, ou os sujeitos à violência de forma mais sistemática. Por quê? Porque a relação de desigualdade ela vai atingir as pessoas de diferentes formas, certo? Então, se eu sou negro, sou mulher, né, sou pobre, a violência ela vai ter uma dimensão muito maior do que se eu for homem, se eu for branco. Muitas vezes, se eu for homem e negro, a violência ela vai se expressar de uma forma diferente do que uma mulher negra, ou então a mulher branca, a violência vai se expressar diferente do que do homem branco, ou muitas vezes entre a mulher branca e o homem negro. Não é só a questão de cor, certo? Mas aqui a relação de racismo, a relação patriarcal que vai estar estabelecida, ou a relação muitas vezes de violência também, não reconhecer que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, que têm voz, que têm vontades, que têm deveres também e que devem ser protegidas pela sua condição de peculiaridade, né, de desenvolvimento, ou também muitas vezes pelo não reconhecimento de pessoas com deficiência como pessoas que precisam ser respeitadas, que precisam conviver junto da sociedade. Então, a violência ela vai se expressar de diversas formas. Ela vai ser pior em contextos de vulnerabilidade e risco, tá certo? Por quê? A violência ela pode ocorrer em qualquer esfera da sociedade, desde a pessoa milionária até aquela pessoa na condição de miserabilidade, certo? Então, não é o fator de eu ter dinheiro que vai me proteger de sofrer uma violência. Mas é claro, se eu tenho mais condições financeiras, até mesmo o acesso a uma terapia adequada, um acompanhamento adequado vai ser mais facilitado. Então, as condições de superar aquela violência, no sentido de aprender a conviver melhor com aquela violência, porque superar a gente não supera, a gente aprende a conviver e ressignificar a violência, vão ser maiores para quem tiver uma melhor condição financeira, pelo acesso a direitos sociais, tá certo? Então, a vulnerabilidade é considerada qualquer situação, né, onde ocorre a exclusão social dos sujeitos, também fruto dessa desigualdade. O que é estar vulnerável? É eu estar mais propensa a situações de violência. Por exemplo, se eu moro na periferia, quer dizer que eu vou sofrer violência? Não necessariamente, mas eu estou mais vulnerável do que se eu morasse numa região central da cidade, ou se, por exemplo, eu tivesse acesso a mais transportes públicos em qualquer horário. Então, quem mora na periferia sabe que a questão começa pelo saneamento, pela ausência de qualidade da habitação, ou seja, a insalubridade é maior, né? Então eu estou mais vulnerável a doenças, estou mais vulnerável à insegurança por conta da ausência de transportes públicos em um horário mais amplo, ou seja, eu sou mais suscetível a ficar em situações de violência ou situações que não vão garantir o meu bem-estar. É isso que é estar vulnerável, certo? Então, eu posso andar à noite na rua e posso saber que lá não vai acontecer nada comigo. Ou posso também
tá andando na rua à noite em determinadas ruas e saber que ali eu posso ser assaltada ou posso sofrer uma agressão física, certo? Então, vulnerável é essa condição de que não necessariamente vai ocorrer, mas eu estou mais suscetível. Já o risco são aquelas relações que eu já estou no limite, né? Ela já está instalada por conta da omissão ou violação de direitos. Por exemplo, se eu moro numa comunidade que é em cima de uma lagoa, né? Quem trabalha na política de habitação vai atender esse público, gente que mora em cima de lagoa, gente que mora em lixão, porque não existe aterro sanitário, tem gente que mora na rua, tem gente que mora dentro da rede de esgotos, tem gente que mora, às vezes nem mora, né? Mora numa praça, né? Onde a habitação ali vai ser aquele espaço público que ela transformou em casa, né? Então, assim, o risco é aquilo que já está presente, certo? É aquilo que já está estabelecido por omissão ou violação dos direitos. Por exemplo, se constantemente eu não tenho acesso à educação, à alimentação, já estou em risco, né? Porque meu desenvolvimento já está prejudicado. Ou uma criança que está numa família, uma pessoa com deficiência que está numa família que já tem históricos de violência, que não tem uma intervenção, um acompanhamento do Estado, então já estou em risco. Ou quem convive com situações de tráfico, né? Então aquela pessoa já está em risco, ou seja, já está estabelecido, né? O limite, né, da violência, quando é que ela vai ocorrer, é que não está definido ainda. Então, ou seja, é importante a gente entender que a violência ela pode ser haja vista a relação de desigualdade da nossa sociedade, ela pode ser perpetrada contra qualquer pessoa, seja milionária ou seja miserável. Mas pessoas em condição de pobreza ou pauperização, elas estão mais suscetíveis por conta da vulnerabilidade e do risco, tá certo? Então, o que estabelece, inclusive, as minhas chances, né, de conseguir me proteger, as minhas chances, muitas vezes também, de conseguir acessar uma qualidade de vida e o que a gente chama também de ter resiliência, ou seja, a capacidade humana, né, de poder superar no sentido de aprender a conviver melhor com o que me aconteceu, o que de ruim me aconteceu. Então, sofri uma violência sexual, que é algo que fere a minha dignidade humana, o meu direito sexual. Então, se eu tenho acesso à terapia psicológica, se eu tenho acesso à justiça para que o agressor seja responsabilizado, o meu sentimento de proteção, mesmo após essa situação grave, vai ser bem maior do que aquela pessoa que sofreu violência sexual e não pôde nem ter sua fala credibilizada, porque falou para o pai, falou para a mãe, ou falou para um professor e sua fala não foi tida como verídica, né? Então, ou porque nem consegue acessar a terapia psicológica porque a família não tem condições financeiras de levar para o psicólogo, não tem a passagem de ônibus para levar para o psicólogo. Então, essas condições de pauperização, elas vão complexificar muito mais ainda a violência que já é multifacetada, certo? É por isso que o Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, mas também a ONU, né, como Organização Mundial das Nações Unidas, né, o que é que ela vai fazer? Vai estabelecer vários pactos, né, que os países podem adotar ou não, estabelecer vários critérios legislativos de proteção à vida humana. Isso é importante porque a legislação ela não vai resolver necessariamente as mazelas humanas, os problemas humanos, mas ela vai estabelecer um parâmetro de humanidade. O que é que a gente quer para o ser humano? O que é que a gente quer para a humanidade? Então, é o pacto social, a partir das legislações, que vai estabelecer o nível de humanidade que nós queremos chegar. É por isso que no Brasil, para coibir as várias formas de violência, a gente tem tanto a nossa Constituição, temos também as declarações que o Brasil assinou enquanto país, como a Declaração de Direitos Humanos, como a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
como as declarações do Haiti, como várias declarações que a gente assina buscando ter uma maior qualidade de vida para o povo brasileiro, um reconhecimento do povo brasileiro. No caso do Brasil, a gente tem a nossa Constituição de 1988, que é considerada a Constituição cidadã, porque prevê a Seguridade Social, porque prevê o direito à liberdade, porque prevê também a proteção não só do Estado e da família, mas da sociedade. A sociedade deve proteger aquelas pessoas que estão em potencial de risco ou em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, que por sua singularidade precisam ser mais protegidos, tá certo? Mas só a nossa Constituição não é suficiente. É por isso que a gente tem outras legislações. Que legislações são essas? A gente tem, no caso de mulheres que sofrem violência, a gente tem a Lei 11.340, que é conhecida como Lei Maria da Penha, que foi uma legislação importantíssima, no qual a Maria da Penha, né, que foi uma mulher que sofreu violência, né, teve sua fala reconhecida, apesar de ter passado por várias situações de violência até que isso ocorresse. Ela teve sua fala reconhecida, ela conseguiu ter resiliência e ter força de mobilizar a sociedade para coibir uma prática bem antiga na nossa sociedade, que é a violência física contra a mulher. E aí a Lei Maria da Penha não estabelece só a punição, né, a responsabilização seria a palavra mais correta, da violência física, mas também a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, tá certo? Contra mulheres. A gente também tem a lei do feminicídio. Que lei é essa? É a lei que visa punir com mais rigor as situações de violência que causam a morte de mulheres. Por que a lei do feminicídio? Porque só a lei, né, o Código Penal em si, ele não garantia uma responsabilização para esses casos onde a mulher é morta pela questão de gênero, né, como eu falei no início, pelo fato dela ser mulher. E aí é importante a gente deixar bem claro, o Código Penal continua valendo, né? Então, no caso da mulher que morre por outras situações, que não é questão de gênero, não pelo fato dela ser mulher, por exemplo, um assalto que ela sofreu e acabou falecendo, né? Ou então uma relação de facção, ou um outro tipo de relação que envolve o mundo da criminalidade, não necessariamente vai ser feminicídio. Agora, quando essa morte dessa mulher envolver a questão de gênero, ou seja, a não valorização de sua vida porque ela é mulher, aí entra a lei do feminicídio. Além do mais, também a gente tem o Estatuto e a Política Nacional do Idoso, que busca proteger essas pessoas acima de 60 anos, né, para que elas tenham sua dignidade preservada. A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que também prevê formas de proteger pessoas com deficiência, né, seja física, cognitiva, seja pessoas com transtornos mentais, garantir a proteção desses sujeitos. A gente tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente tem a Lei 13.010, que é a Lei Bernardo, que é uma lei que visa coibir a educação com castigos físicos, né? Então a gente não quer que para a criança aprender ela apanhe. Isso não tem nenhum valor, não há nenhuma teoria científica que defenda que castigar uma criança vai fazer ela aprender mais. Ou seja, não há nenhuma perspectiva científica que defenda ou promova que crianças e adolescentes, para aprenderem, precisam ser castigadas. Não é causando sofrimento, não é causando dor física que eu vou ensinar alguém a ser uma pessoa melhor. E principalmente vou constituir bases morais a partir de uma relação de violência, né? Não dá para eu exigir que uma criança ou adolescente que está em desenvolvimento consiga compreender as bases morais da nossa sociedade,
consiga ver o outro como sujeito se eu não reconheço essa pessoa como sujeito, que tem sua singularidade, que tem seus desejos, que tem também, como qualquer ser humano, emoções de negação, de raiva, de tristeza, de angústia, inclusive muitas vezes que as levam até atitudes que a gente chama de birra, mas que na verdade demonstram o descontentamento da criança e do adolescente com aquela situação. Então cabe aos adultos aprenderem a lidar com isso e também controlar suas emoções para poder lidar com crianças e adolescentes. Não adianta eu querer que a criança tenha o controle de suas emoções, que o adolescente seja obediente, se eu não consigo enxergar essas pessoas com as suas necessidades também afetivas e emocionais, né? Ou seja, a gente não pode tratar a sociedade de forma adultocêntrica, onde só a vontade do adulto é que vai prevalecer. Isso não significa que criança obedecer a adulto, ela respeite, ou que o adulto vai ter mais respeito, mas na verdade que é uma relação mais de imposição, né, do que inclusive de estabelecimento aí de uma relação harmônica, de uma relação saudável, tá certo? Então, para finalizar a nossa discussão, a gente vai agora falar dos aspectos promotores da violência. Além daquelas questões mais estruturais, como o patriarcado, como o patrimonialismo, como o racismo, certo? A gente também tem as questões que vão promover e vão possibilitar a permanência dessas situações de violência. Uma delas é o silêncio, né? Por meio da ameaça, da coerção, da violência física e muitas vezes o abuso de drogas, né? De drogas ilícitas ou lícitas, né? Como álcool, cigarro. Então, eu usar do silenciamento da pessoa que sofre a violência, seja por troca de favores, por ameaças, ou pela sedução, dizer que vai dar presentes, pela ameaça física, né? Então, assim, eu silenciar a pessoa que sofre a violência, ou muitas vezes por a questão da própria violência psicológica, né? Então, dizer que fez por amor, dizer que fez para proteger, ou muitas vezes também não validar, como eu estava falando da questão da criança, dizer que a criança não sabe de nada, que quando o adulto fala, a criança se cala, né? Ou que criança fantasia. Então, muitos casos de abuso sexual são tratados como fantasia da criança, ou muitos casos também de violência contra o idoso. A gente vai chegar nas famílias e as pessoas dizem, porque o idoso ele tá com demência, ou o idoso ele é birrento, ou é difícil, e vou invalidando assim o discurso da pessoa que sofreu violência, colocando ela numa posição mais difícil ainda e de maior violência e sofrimento. A negligência, que é a omissão. Então, eu sei que tem casos, a mulher está sofrendo violência doméstica, ou sei que aquela pessoa com deficiência não tem acesso à educação e eu sou omisso, né? Então, a denúncia, gente, não é para prejudicar, a denúncia é para proteger. Denunciar é importante, inclusive existe o Disque 100, no caso das mulheres tem o 190 também, que é para garantir, aliás, 180, que é para garantir que a mulher, né, e crianças e adolescentes ou qualquer pessoa que esteja sofrendo a violência, eles possam ser protegidos. Então, denunciar é garantir que essa pessoa tenha acesso a direito, né? E muitas vezes a família ou o suposto agressor, quando tem a interdição do Estado, ele começa a se reconhecer mesmo como violento e começa a mudar, né? Se houver esse trabalho social e se houver também a disponibilidade, é claro, do indivíduo para essa mudança. Além do mais, a ausência de políticas sociais públicas eficazes, né? Ou seja, e que tenha efetividade. Não adianta dizer, eu vou garantir a proteção, mas se eu não tenho na delegacia alguém preparado para receber, se eu não tenho um equipamento como o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com psicólogo, assistente social, advogado capacitados, né, e que consigam ter segurança também no seu trabalho, de vínculo para poder continuar o acompanhamento com a família. Se eu não tenho uma rede de saúde pública preparada para receber pessoas vítimas de violência, então assim, eu tenho que ter uma rede de proteção e de amparo à pessoa que sofreu violência, desde o âmbito sociojurídico, passando pelo âmbito da saúde,
da educação e da assistência social. Eu também tenho que ter bons profissionais capacitados para entender, né, esse contexto de marginalização ou risco, né, porque senão eu vou compreender a violência como algo natural ou como culpabilizando a própria vítima. Então, é importante entender que esses contextos de marginalização e risco, eles também são promotores de violência. Não é algo que a família quer, ou que a vítima quer, ou que ela não tem forças para sair, ela precisa de amparo. O próprio histórico da família também, histórico de violências na família, né? É um padrão de violência que já se perpetua na família. Grandes obras e eventos também possibilita a promoção da violência. Em que sentido? A partir do momento que eu vou ter que remover aquelas comunidades, a partir do momento que eu vou inserir outros sujeitos sem preparar aquela comunidade, por exemplo, eu construir um porto na cidade, mas aí vem mais pessoas, principalmente do sexo masculino, que vão ter que interagir com aquela comunidade. E aí muitas vezes vai interagir com adolescentes, né, com crianças, né, para exploração sexual, ou muitas vezes forma-se uma rede de turismo sexual ali, de exploração. Eu não preparo a rede pública para atender esse volume maior de pessoas, então isso tudo promove violência, certo? Mas o próprio também desconhecimento da sexualidade ou desconhecimento do próprio corpo, do desenvolvimento humano, né, faz com que as pessoas não percebam que existem singularidades que precisam ser reconhecidas para que sejam protegidas. Mas também, por outro lado, a gente tem alguns aspectos promotores de proteção, né, que são os aspectos protetivos, que é a relação de confiança, né, dentro da família, ter uma rede de proteção e atendimento capacitada, articulada e que tem efetividade, uma comunidade também saudável, né? Ter o sentimento de pertença na comunidade, ter uma comunidade que se envolve com a coisa pública, né? Que as pessoas exerçam sua cidadania, isso também é importante, além da responsabilização do agressor, né? Para que a vítima ela tenha um sentimento de justiça. Aqui a gente fala de responsabilização e não de punição, tá certo? Porque punição é punir, né? Então, não é só revider aquela violência. Quando a gente fala em responsabilizar, é possibilitar que o agressor ele também se reconheça nessa posição e tenha a possibilidade de mudar, porque em algum momento ele vai voltar para o convívio social. Então, ele tem que voltar realmente mudado, né? Com a outra perspectiva dos sujeitos. Por isso que falar de violência não é só falar de vítima, agressor e punição, mas é falar dessa rede de amparo a vítimas e agressores e o estabelecimento também de uma cultura de paz, né? Essa cultura de paz onde se estabelece regras de convívio social, onde se respeitam as diferenças, onde o Estado está presente, está atuante, onde as pessoas também se reconheçam enquanto cidadãs e ajam na sociedade da forma mais ética possível, sem julgamentos morais, sem moralismo, mas com a finalidade de proteger e gerar realmente um ambiente saudável para todos, né? Sem desigualdades e visando a justiça social. Eu acredito que é possível uma outra sociabilidade sem violência, sem desigualdade, mas para isso a gente precisa trabalhar, sensibilizando pessoas, promovendo ações públicas de qualidade e também promovendo, né, capacitando as pessoas para exercerem a sua cidadania. É assim que a gente faz um mundo diferente, não um mundo utópico, né? Como eu disse, conflitos sempre vão existir, as diferenças humanas também sempre vão existir. Agora, como a gente lida com tudo isso é que vai mudar a nossa história, a história da humanidade, de uma história de violência para uma história de direitos humanos, para uma história de fato de uma convivência saudável, né? Onde todos vão ter direitos e vão poder exercer a igualdade dentro das suas diferenças.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante o material da disciplina, tenham estudado em sala de aula e em casa também, tenham acompanhado as leituras, as videoaulas, os slides, os textos que foram pensados para o melhor aprendizado de vocês. Ao final, né, vocês têm as questões que também devem ser analisadas e respondidas, buscando consolidar o conhecimento aprendido por vocês para que vocês tenham um melhor desempenho na vida acadêmica e profissional. Um grande beijo e até a próxima!